Colégio Conexos. Creche Escola Bebê Bombom. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou o Durval Braga Neto. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E a você que nos acompanha pelo canal 44 do AmazonSat, pela nossa página do Facebook. Muito obrigado por sua audiência. Por favor, envie suas sugestões de pautas, de matéria. É sempre um prazer compartilhar com vocês assuntos de interesses de vocês. E hoje o tema do Conhecer e Aprender é Educação Empreendedora. Nós sabemos que o Brasil passa por uma grande crise e para muitos a saída já sem emprego é realmente empreender. E para falar um pouquinho sobre esse tema, estamos aqui com o professor Charles do Valle, que é professor de Educação Empreendedora e conhece muito do assunto. Charles, muitíssimo obrigado por sua presença no Conhecer e Aprender. Eu que agradeço, amigo Durval, e me coloco à disposição para que possamos trocar ideias sobre o empreendedorismo. Que ótimo. Charles, a gente sabe que, como eu falei agora no início do programa, o Brasil passa por uma seríssima crise, talvez a pior de todos os tempos, né? Com certeza. E a gente sabe que, nesse momento, muitas famílias sem emprego, né, acabam sendo forçadas a ter que empreender. Seria aquele empreendedorismo por necessidade, não seria o empreendedorismo por oportunidade, você enxergar ali um foco. Nesse caso, por onde começar? Bem, como você mesmo falou, Durval, é essencial para essa empreendedora, para esse empreendedor, num primeiro momento, definir um foco. Já que se viu sem um emprego e deixou de ser um intraempreendedor e passou a ser uma intraempreendedora, começa a procurar o desafio de montar um negócio. Primeiro, ter um foco. Definir que tipo de atividade é de seu conhecimento e, se não for, buscar o conhecimento para desenvolver aquela atividade. Perfeito. Isso é essencial. Eu estava conversando outro dia, Charles, com um professor do Sebrae, uma pessoa lá do Sebrae, e ele me disse que muitas vezes as pessoas chegam ao Sebrae e dizem assim, já aluguei um ponto, o que está dando dinheiro? Não é o melhor caminho para se começar, não é, Charles? Infelizmente, de maneira nenhuma é o melhor caminho. Diríamos que o melhor caminho seria pesquisar o mercado, buscar informações sobre o mercado, buscar conhecimento sobre algo que eu possa vir a abrir enquanto empreendimento. Isso é essencial. Você acha que, de repente, seria um momento de parar um pouquinho, deixar baixar um pouquinho aquela poeira, aquela ansiedade do momento pós-demissão, né? Estamos tratando aqui de um perfil específico de quem acabou perdendo o seu emprego, vai empreender. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de outros perfis. Mas seria o momento de parar um pouquinho, fazer uma autorreflexão, perceber o que se tem facilidade de fazer. De repente o marido, a esposa já tiveram alguma experiência com um negócio parecido. Você acha que é importante você ter um conhecimento mínimo daquele assunto? Por exemplo, evitar aquela situação, olha, padaria é um negócio bacana, vamos investir em padaria. Isso é muito perigoso, né, Charles? Sabemos que esse é um momento muito difícil para a família. Você ter uma pessoa que da noite para o dia passa a ficar sem uma renda, sem um emprego, deixa a família, vamos dizer assim, buscando desesperadamente alternativas. Mas é essencial que aquela rescisão de trabalho, que aquela verba indenizatória seja utilizada da melhor forma possível. Como é que ela será utilizada da melhor forma possível? Através de estudo, através de buscar capacitação na área que eu pretendo desenvolver, naquele empreendimento que eu pretendo abrir, ou seja, capacitação. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar um pouquinho. Ontem foi a semana passada nós tivemos aí o Dia Mundial do Brincar, né? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns pais e veio à tona o assunto do perfil empreendedor. Nós temos uma reportagem que saiu recentemente aí numa revista que fala sobre o DNA empreendedor, né? Que existe um DNA empreendedor. Mas o que a gente discutia nessa roda de pais era o seguinte: será que isso não é muito mais fruto daquele ambiente da primeira infância em que os pais protegem demais, blindam demais a criança e a criança fica com medo de arriscar? Que empreender, em algum nível, sempre é arriscar, né? Você concorda com isso? Que de repente as famílias que deram um pouco mais digamos assim, estimularam as crianças a correrem mais riscos, esses de repente podem ser empreendedores potenciais. Na tua experiência, como é que você percebe essa diferença de um perfil empreendedor de um perfil talvez que tenha um pouco mais de medo de empreender?
Você sabe que mesmo sendo empreendedor ou sendo empreendedora, riscos sempre existirão. Sim. Nós podemos, através do empreendedorismo, do planejamento, diminuir, minimizar esse risco, ponto. Mas eu percebo, concordo com tudo que você falou, mas vou um pouquinho mais além. Acho que um dos grandes problemas está na nossa cultura não empreendedora. Em que sentido? Você já reparou que nós temos uma cultura do concurso, Sim. do emprego, da estabilidade, e essa cultura, ela aos poucos vem e vai sendo terminada e ela vai ter que ser modificada porque construída, né? Lembra que nós estamos passando e vamos passar por reformas trabalhistas. Sem dúvida. E mais do que nunca, nós, enquanto empreendedores e empreendedoras, precisamos nos reavaliar, precisamos refazer essa cultura que veio sendo disseminada desde lá da nossa ao longo infância. das últimas gerações. Né? Das últimas E há quem gerações. diga, inclusive, que o emprego com carteirinha assinada tem os dias contados. Se nós formos pegar exemplos de países mais desenvolvidos, isso são favas contadas. Exatamente. Esse emprego, essa estabilidade, entre aspas. Pseudo-estabilidade. Pseudo-estabilidade, porque hoje qual é a estabilidade que o empregado Até os funcionários públicos estão tendo atraso nos salários hoje, né, com essa situação. Você vê uma dificuldade financeira muito grande que é passada não só pela federação, mas pelos estados e municípios. Claro, sem dúvida. Mas vamos falar então sobre a questão da educação empreendedora. Né? Existe ainda um paradigma de que o empreendedor é um negócio nato, de que ele tem inspiração, mas não é bem isso. Tem que estudar, né, Charles? Hoje, alguns projetos desenvolvidos pelo Sistema S, mais especificamente pelo SEBRAE, são projetos de sala de aula voltados tanto para o primeiro e segundo grau, onde a intenção é desenvolver, capacitar e acho que até achar novos empreendedores e novos empreendedoras. Descobrir talentos. Ou seja, nós temos casos de sucesso de empreendedoras e empreendedores que não tinham capacitação nenhuma. Era nato? Era. Mas também temos casos de sucesso de pessoas que buscaram informação, se capacitaram, ou seja, construíram toda uma carreira empreendedora. A gente pode dizer, Charles, que de repente essa alta taxa de mortalidade das empresas, das pequenas empresas, nos primeiros anos, a gente pode atribuir a isso, a essa falta de preparo mesmo, de estudo? É claro, como você mesmo comentou, que o país passa por um momento de turbulência econômica e financeira muito grande. Isso contribui e contribuiu muito para o alto percentual de mortalidade das empresas. Com certeza. Ano passado, só para lembrarmos, 285 mil empresas fecharam suas portas. Agora, junto com isso, também temos um alto percentual de falta de informação, de capacitação, de procura da melhora da gestão da própria organização, que é essencial. Nós conversamos aqui um pouquinho. Ter o conhecimento técnico é essencial. Mas a gestão é muito importante. E a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o professor Charles do Vale, falando sobre educação empreendedora. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é Educação Empreendedora. Nós estamos aqui com o professor Charles do Vale e ele estava falando um pouquinho no último bloco sobre não apenas a necessidade de se ensinar a questão técnica, né, dos aspectos técnicos, de você que de repente quer abrir um salão de cabeleireiro, mas tem uma coisa que transcende esses aspectos técnicos, que é a questão da gestão. Quanto cobrar por isso, como contratar mão de obra, como gerir essa mão de obra. Isso é bem complicado, não é, Charles? Se nós formos levar um pouquinho lá atrás, em 2008, o governo federal ele criou a figura do MEI, microempreendedor individual. Ou seja, ele procurou facilitar o caminho daquela nova empreendedora, daquele novo empreendedor. E esse microempreendedor individual, ele tem que perceber que ele é único na sua organização. Ele pode até ter um funcionário com carteira assinada. Normalmente não tem. Não tem. Porque o faturamento ainda é baixo, a empresa está começando. E quando ele abre essa empresa, ele tem que perceber que ele tem que comprar, vender,
fazer o marketing da organização, entregar. Ou seja, ele tem que conhecer um pouco de tudo que diz respeito à gestão do empreendimento. E é uma questão complexa, né? Essa questão da gestão não é fácil, sobretudo para quem não tem uma experiência prévia, né? Financeira, logística, o próprio mercado em si, o marketing, ou seja, são diversos tópicos, diversos itens, todos com muita importância, que fazem parte, que constituem um empreendimento. Tem que saber de finanças, de logística, de recursos humanos. Um pouco de cada, né? E você percebe, Charles, que de repente as pessoas estão começando a ter um pouquinho mais de clareza sobre isso. Você é professor de empreendedorismo. Você percebe, a primeira pergunta é, qual é o nível das pessoas que você recebe hoje e como é que você sente se essa consciência já melhorou um pouquinho? Coisa de uns 2, 3 anos atrás, eu fui convidado para ministrar um módulo de uma pós-graduação de uma universidade aqui de Manaus. E para o meu espanto, ao adentrar na sala, 100% dos alunos e das alunas lá presentes eram da área de saúde e o curso era de gestão. Ou seja, 100% dos alunos estavam preocupados, médicos, enfermeiros, preocupados com a gestão do seu empreendimento, clínicas de saúde, hospitais. Ou seja, através desse exemplo, podemos perceber que cada vez mais, independente do grau daquele profissional, do grau de conhecimento técnico daquele profissional, a preocupação com a gestão, ela aumenta. Vai aumentando. E ela tem que se fazer presente, tanto nos empreendedores quanto nas empreendedoras, porque só através de uma gestão eficaz não é que eu vou ter sucesso, é que eu vou diminuir o risco. Minimizar os riscos. Ou seja, tem que ter uma capacidade de resiliência muito grande, segurar muita pressão, porque realmente com um ambiente turbulento economicamente falando no Brasil, eu acho que a tarefa fica ainda mais difícil para quem quer começar a empreender, né? Hoje, devido a essa turbulência que nós estamos passando, política, econômica e financeira, o você vir a empreender exige, além do conhecimento da gestão, do conhecimento técnico, exige inovação, criatividade. Em alguns setores, em algumas áreas do mercado, podemos dizer que ele já está saturado? Sim, está saturado, mas ele nunca vai estar saturado à inovação, ao diferente, ao novo, ao melhor. Se criatividade e inovação são fundamentais, por que não se ensina isso na escola, hein, Charles? Você sabe que quando eu cheguei aqui no AmazonSat, uma das primeiras coisas que eu perguntei é se nós tínhamos programas a respeito de empreendedorismo, sobre o empreendedorismo. Olha a importância de nós falarmos, de nós mostrarmos ações empreendedoras. Somos um estado com 62 municípios, 4 milhões de pessoas. Precisamos falar dessas inovações, dessas criatividades, do novo, do diferente que está sendo feito pelo caboclo. Com muitos potenciais locais, né? Você tem muita coisa bacana de turismo, da gastronomia, que poderia estar sendo explorado, de repente, por essas pessoas que estão nos interiores do Amazonas, que a gente sabe que sofrem uma escassez de informação. Infelizmente, acaba sendo pouco feito, né? Eu acho que, inclusive, cabe na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, talvez uma disciplina de empreendedorismo. Você não acha? Para levar junto com essa informação a capacitação para aquela pessoa, para aquele aluno que tem um potencial muito grande de vir a se tornar um empreendedor ou uma empreendedora, mas que acha aquilo impossível, e não é. Olha uma mentalidade que nós temos que tirar, Durval. Boa parte daquele futuro, ou daquela futura empreendedora, acredita que só através de recursos financeiros, ou só com recursos financeiros... É possível, né? É possível. Não, às vezes com conhecimento, com informação, eu brinco muito em sala de aula, eu posso tirar leite de pedra. Sem dúvida, eu acho que muitas vezes, eu concordo absolutamente, que às vezes uma boa ideia, ela vale muito mais do que um recurso financeiro parado ali na conta. Não é? Né? E você acha que, por exemplo, hoje, como é que funciona dentro da sala de aula? Você tem mais homens, mais mulheres? Como é que é a situação da busca pelo empreender hoje? Você tem alguma estatística para compartilhar com a gente sobre isso? A última estatística que nós tivemos acesso diz que o Brasil, lembrando, fazendo um parênteses, que essa estatística ela foi fornecida antes desse momento de grande dificuldade. O Brasil era o primeiro colocado no mundo como país empreendedor na faixa etária entre 25 e 34 anos.
E entre 25 e 34 anos, tínhamos uma maioria, eu brinco também, do sexo forte, ou seja, o sexo feminino empreendendo cada vez mais. Por que você acha isso? Acredito que o sexo feminino percebeu que tem, tanto como nós, do masculino, um potencial muito grande a ser desenvolvido e uma busca ainda maior do que a nossa por um lugar no mercado. Eu queria continuar falando sobre o empreendedorismo feminino, mas a gente vai para um rápido intervalo, Charles, e volta já falando sobre educação empreendedora com o professor Charles do Vale. Não sai daí. Aqui no Colégio Conexo, a preocupação é desenvolver o aluno como um todo. Por isso que surgem as oficinas. Aqui no Ateliê de Artes, eu trabalho toda a parte manual do aluno. As percepções visuais, tridimensionais, a parte de desenho, a parte de pinturas, como as misturas de cores, a percepção visual, trabalhando cores quentes e frias, o corte com estilete, enfim, dentre todas as outras áreas do leque que a artes possibilita para o ser humano. Essa galerinha que está aqui atrás está trabalhando tridimensional agora. As turmas anteriores estão trabalhando, estou afinando o desenho deles, melhorando a percepção e mistura de cores, e é isso. Quando o aluno sai daqui, ele sai pronto para trabalhar ou se divertir do jeito que ele achar melhor. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é a importância da educação empreendedora. E no último bloco, estava aqui com o professor Charles do Vale, nós falávamos sobre a quantidade de mulheres empreendendo hoje. Elas realmente estão tomando a liderança disso. Eu acho que tem muita coisa bacana para as mulheres fazerem. Mas eu queria, professor, falar um pouquinho, se a gente pudesse resumir sobre quero empreender, por onde começar? Vale a pena? São duas perguntas em uma só. Duval, primeira resposta, vale. Contanto que eu possua um foco definido, com que eu saiba onde e no que quero empreender e, acima de tudo, busque informação técnica e de gestão. Gestão é primordial. É primordial. O se capacitar cada vez mais e sempre, continuamente, é primordial. E não necessariamente com graduação e pós-graduação. Existem muitos cursos legais, muitos cursos rápidos, técnicos, bons, né? Cursos técnicos de curta, média e longa duração que serão primordiais para a abertura do empreendimento. Sem dúvida. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria justamente lhe deixar esse minutinho final para o senhor fazer a sua consideração final sobre essa questão da educação empreendedora. Agradecendo pelo espaço, para que possamos aqui falar um pouco sobre a importância e do quanto é primordial para o crescimento e desenvolvimento do país o empreendedorismo e dizer para aquela amiga, para aquele amigo que empreender vale a pena, contanto que seja através de informação, de capacitação, de uma busca incessante cada vez mais por conhecimento. Charles, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Conhecer e Aprender. A gente agradece muito e tenho certeza que você que está pensando em empreender, siga justamente a proposta do professor Charles. Estude, prepare-se, pegue informação. E agora nós vamos assistir uma matéria muito interessante sobre um professor de legislação do trânsito que usa um meio realmente inusitado de ensinar. Vamos assistir. Tirar a carteira é uma das metas de muitos brasileiros. E quando falamos neste processo, estamos nos referindo também às aulas de legislação. Para muitos, esses 15 dias de aula parecem longos e cansativos. E foi para reverter esse pensamento que o instrutor César Mota começou a trabalhar de uma maneira diferente. Ele é músico e professor e uniu o útil ao agradável. Essa ideia surgiu em 2004, há um ano mais ou menos, quando eu comecei a ministrar o curso de Legislação e Trânsito. Eu entendo que a carteira de habilitação é uma necessidade hoje para muitas pessoas e se torna um pouco difícil assimilar tanto conteúdo em pouco tempo, já que o curso tem apenas 3 semanas e estamos falando de mais de 300 artigos e mais de 20 capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que eu fiz? Eu sintetizei os assuntos, pelo menos aqueles que são mais cobrados na prova do Detran,
e os transformei em paródias, em música. A música pode te ajudar a assimilar conteúdos de uma forma mais fácil. Isso acontece porque o lado esquerdo do cérebro, que é responsável por processar a informação e resolver problemas, é estimulado. De modo que a música é uma ferramenta poderosa de comunicação e de memorização também. Então, alguns assuntos a gente faz com música para que a pessoa possa ter o máximo de proveito com o mínimo de tempo. E assim ela possa ter pontuar legal na prova do Detran e assim conseguir a sua tão sonhada carteira de habilitação. O César criou um canal no YouTube para divulgar as suas paródias e também ajudar a todos que desejam aprender sobre legislação. Chama-se Paz no Trânsito, o canal no YouTube, e tudo que a gente fala na sala de aula, CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, RENAST, processo administrativo, infrações, as linhas do solo, sinalização vertical, horizontal, tudo que se fala sobre trânsito, a gente coloca ali para a pessoa poder assistir. Ela pode assistir online mesmo, pode fazer o download das imagens, das aulas, e assistir em casa. Quando o aluno vem para a sala de aula, já assistiu a aula anteriormente, já traz a dúvida e a gente já vai esclarecendo, e assim fica uma aula muito mais interativa. E assim, todo mundo acaba aproveitando bem mais e logrando êxito na prova teórica do Detran. E com a internet, o conteúdo chega até pessoas que moram fora de Manaus. Como a internet tem um alcance mundial, né? Então a gente recebe aí feedback do pessoal do DF, da Paraíba, do Acre, de Roraima, enfim, do Brasil inteiro aí. O pessoal que acessa nossas aulas, e a gente carinhosamente, na medida do possível, vai respondendo também as perguntas do pessoal que está assistindo as aulas online também. Os alunos não poderiam achar melhor, né? Quer aula mais divertida que essa? Eu gostei muito do método do professor César, até porque sou apaixonado por música, sou a 4ª geração da família onde a gente se canta, onde todos, né, tem CD até gravado. Então, quando eu vi a aula do professor, eu fiquei, nossa, é uma coisa diferente, uma coisa que nos motiva, né, a aprender mais sobre o trânsito, sobre a vida. E aquilo foi me chamando a atenção, já me inscrevi no canal dele, que é o Paz no Trânsito. E é uma novidade, né? Porque a música, ela faz parte da nossa vida. E tem música para vários estilos, e essa foi uma que me chamou bem a atenção. E eu digo para você que eu estou bem apaixonada pela aula. A aula do professor César Mota é uma aula interessante, nunca tinha visto, na verdade. E através da música, fica muito mais fácil para a gente memorizar, como ele mesmo disse, né? E a gente vai para casa com o assunto já, a gente não precisa estudar, que na verdade precisa, mas a gente já consegue memorizar aqui na autoescola mesmo. Eu acho super interessante porque eu também sou músico e isso para mim é bem legal, bem legal. Antes da cantoria, um recado do professor. Bem, a gente só quer primar pela paz no trânsito, né, já que o nome do canal é Paz no Trânsito, porque hoje nós temos aí um índice de morte muito grande. E a nossa aula aqui na sala de aula e no canal também não é somente passar o conteúdo, mas ela tem um propósito. Qual é o propósito? Salvar vidas. Porque aqui na sala de aula, pelo menos, a gente passa toda a dica de prova, mas nosso propósito maior é a educação no trânsito, porque somente com a educação a gente pode transformar o mundo. Muito obrigado a todos aí e paz no trânsito para todos nós. Mas agora chega de papo e vamos aprender um pouco mais de legislação com o César e a sua turma. Solta o som, DJ. Gravíssima, tem alto risco, tipo sinal vermelho, não usar. Circular nas calçadas, sem placa ou pega. Grave estacionar na faixa, mais de 1 metro. Sem o cinto, sem sinalizar manobras. Agora espera, deixa o braço. Deixar o braço na janela, jogar lixo por ela, fone, celular. Parar sobre a faixa, atenção. São essas médias, são leves por idade mais. Na portagem, documento, dirigir desatento, em via iluminada. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 do Amazonsat e pela nossa página no Facebook, muitíssimo obrigado por sua audiência e a gente se vê no próximo Conhecer e Aprender. Até lá! Gravíssima, tem alto risco, tipo sinal vermelho, não usar. Circular nas calçadas, sem placa ou pega. Grave estacionar na faixa, mais de 1 metro. Sem o cinto, sem
sinalizar manobras. Agora espera deixar o braço, deixar o braço na janela, jornalista por ela, fone, celular, parar.